Olá, sobrinhos da Creche Obscura. Aqui quem vos fala é o Tio Lu. Bom, esse é um canal obscuro e democrático. Nós abrimos espaço aqui para que todos os sobrinhos possam se manifestar, enviar o seu desabafo e o seu relato sobrenatural. Eu sei que algumas pessoas duvidam das histórias que escutam aqui. Porém, o que mais intriga é que, se em locais diferentes existem histórias parecidas, eu acredito que seja a hora de você, que não acredita em paranormalidade, reveja os seus conceitos. Hoje nós vamos ouvir mais um relato sobrenatural da sobrinha Michele, do Rio de Janeiro. Ela tem uma história muito interessante para contar, e eu acredito que, se você for uma pessoa bastante medrosa, não seria interessante você assistir a esse vídeo à noite. Eu sei que alguns dos sobrinhos não gostam dos relatos sobrenaturais, mas a maioria dos que estão aqui na Creche Obscura aprovam os relatos, até porque é uma maneira da gente interagir e vocês ouvirem a minha opinião sobre determinadas situações e sobre determinados eventos. Afinal de contas, modéstia à parte, eu me tornei um especialista em paranormalidade. Em alguns anos eu venho estudando paranormalidade, espiritualidade, espiritualismo, fenômenos que a ciência não consegue explicar e que nós só entendemos a partir de um ponto de vista espiritual. Então vamos ouvir o relato da sobrinha Michele, e é algo que me deixou bastante intrigado, porque eu já vi experiências desse tipo, inclusive já passei uma experiência muito similar. Vamos ouvi-la. Tio Lu, meu nome é Michele, moro no Rio de Janeiro. Atualmente estou com 39 anos e o que eu vou lhe contar é uma experiência que eu tive quando criança. Lá em casa, todos tiveram experiências diferentes, mas experiências. Meu marido também, quando criança, teve experiências. Hoje nós somos evangélicos, nós seguimos essa religião, e eu peço a Deus todos os dias para que minha filha não tenha nem a experiência que eu tive, nem a que meu esposo teve quando criança. Foi a seguinte: eu sempre fui carioca, nascida e criada aqui, mas no final de todo ano, assim que terminavam as aulas, meus pais me mandavam, eu e meus irmãos, para Governador Valadares. E lá nós ficávamos todo dezembro, janeiro e um pouquinho de fevereiro. Só voltando pouco para as aulas novamente. Nós passávamos praticamente todas as férias lá em Governador Valadares, Minas Gerais. Então, eu tenho vários primos na época da minha idade. Meu tio faz aniversário dia 31 de dezembro. Então, sempre o Natal era na casa de uma tia e o Ano Novo na casa do meu tio, que fazia aniversário. Eu tinha 6 anos, eu não sei se eu tinha 6 ou eu tinha 7 exatamente. Eu acredito que eu tinha 7 anos, eu não me lembro exatamente isso, porque eu não gravei data exato. O que acontece? A gente ia andando, hoje em dia o Governador Valadares não é o que é hoje. Nós íamos andando, bairros entre bairros, até chegar na casa de um e de outro tio. Nesse dia nós fomos, e eu cheguei na casa do meu tio de 31 de dezembro, eu chorava. Quando deu mais ou menos umas 5 da tarde, eu chorei, de 5 da tarde até as 2 da manhã, mas eu chorava. Minha mãe veio conversar comigo, perguntaram se alguém me bateu. Eu mesma não sabia por que chorava. Eu perguntava: alguém te bateu? Não, chorando, aquela coisa de criança chorando copiosamente. E todos vieram falar comigo, e eu me isolei no lugar e eu só sabia chorar. Eu não parava de chorar, eu chorava, eu não comi, eu não bebi, eu só chorei muito, e eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu chorei muito, de tanto eu chorar. Enfim, minha mãe: vamos voltar para casa da Neuci, que era a tia onde a gente dormia, porque eram muitos irmãos, então parte dormia
né, na casa do tio João, e parte dormiu na casa da tia Neuci. Então eu, como era das menores, dormia com a minha mãe e meus 2 irmãos menores na casa da tia Neuci. Quando foi a madrugada, lá para 1h30 da manhã, 2 horas, nós saímos, eu parei de chorar, enfim, eu parei de chorar. Vamos embora, vamos embora. E até chegar na casa da tia Neuci era um longo percurso. Um percurso aí, vamos botar de 40 a 1 hora de andando, né? E no decorrer dessa caminhada, era, né, tipo morrinhos, né, que subia e descia. Eu via que me acompanhava uma mulher, tipo vestida de baiana, com uma trouxa de roupa na cabeça. E ela ia seguindo a gente por todo o percurso. E aí chegou uma certa altura que a gente passa entre 2 morros, era tipo uma vala, eu não sei o nome que se dá. Tinha um morro de um lado altíssimo, um morro do outro, a gente passava aquela bifurcaçãozinha que tinha ali, aquele lugar curto, né, aquela meiuca. E eu passando por ali e a mulher lá em cima daquele morro. Esse morro corria toda a extensão da que a gente seguia para chegar na casa da tia Neuci. E ela seguindo. Enfim, eu mostrei a todo mundo. A única que viu foi minha prima Luciana, que é 1 ano mais velha do que eu. Ela devia ter 8 anos. Eu tinha 7, ela tinha 8. E eu falei, Luciana, olha, aquela mulher está me seguindo. Só que ninguém a via. Ninguém. Nisso, como a Luciana acreditou em mim, eu lembro que eu colei com ela. E eu peguei e comecei a correr, porque eu já sabia o caminho e lá não era tão perigoso, não passava carro, essas coisas assim. Eu fui andando depressa, ou seja, eu fui uma das primeiras a chegar na casa da tia Neuci. E eu cheguei toda mijada. E eu tomei aquela coça que a mãe dava antigamente. Mas o interessante é que só eu a via. Só eu. E a minha prima Luciana. Ninguém mais viu. Entendeu? E aí, depois que eu fiquei mais velha, eu lá na época da 7ª, 8ª série, eu conheci uma colega minha que era espírita, ela um bandista, candomblé, não sei o nome dessas coisas. Falei pra ela dessa experiência, porque ela também tinha a mesma coisa, chorava na sala do aula copiosamente e depois ela parava e sempre via alguma coisa. Quando ela me contou isso, eu me lembrei imediatamente dessa minha experiência e falei pra ela. Ela falou, Michele, quando acontece isso, tem um espírito muito próximo de você. Gente, eu me apavorei. Falei, que raio é esse? Eu já estava com mais ou menos meus 14 anos, 13, 14 anos. Eu entrei em pânico e fui conversar com a mãe dela, que era como é que fala? Ela fazia comida na escola, era um colégio público. Eu fui falar com ela, ela me explicou, realmente, é uma entidade que está próxima a você, está do teu lado, ou estão chegando no mesmo ambiente que você está. Então, uma ou outra pessoa sente, sempre a pessoa mais sensitiva sente ou vê. E aí tem pessoas que choram, tem pessoas que já veem direto, tem pessoas que têm outro tipo de sensação. Você, no caso, chorou porque não sabia o que estava acontecendo com você. E foi uma experiência para mim traumática. Eu me sinto traumatizada até hoje. Eu estou com 39 e me sinto traumatizada pela essa experiência horrível. Não desejo para ninguém que passe isso. E eu tenho uma bebezinha, não quero que jamais minha filha passe por isso. Jamais. Eu tô relatando isso porque eu ouvi o seu relato da sua experiência e eu ouvi o rapaz também que teve uma experiência na época do Sena. Então eu resolvi falar, mas há tempo eu já tenho esse desejo de te ligar e perguntar o que foi isso. Se você puder me explicar, eu te agradeço, tio Lu. E então, sobrinhos, o que vocês acharam desse relato? Realmente é algo perturbador. E você, sobrinha Michele, é totalmente compreensível que você tenha traumas até hoje com a experiência desse porte. É uma experiência muito carregada, muito forte. E você está com 39 anos e ainda sente o peso dessa experiência paranormal e sobrenatural que te ocorreu há alguns anos atrás. O maior problema da humanidade hoje é tratar as coisas espirituais
como contos de fada, como coisas que povos antigos diziam e que não são verdade. O maior problema das pessoas hoje, e que gera principalmente problemas seríssimos psicológicos, é que as pessoas só querem acreditar naquilo que a ciência comprova que existe. E a Bíblia fala que a pessoa carnal enxerga as coisas com olhos carnais e a pessoa espiritual enxerga as coisas de modo espiritual. Coisas espirituais só são possíveis entender espiritualmente. A ciência nunca vai conseguir provar e comprovar os fenômenos sobrenaturais e espirituais. Não adianta. Então a gente tem aí esse impasse. Antigamente, as pessoas não tinham tantos traumas depois de adultos, ao passarem por experiências desse porte. Por quê? Porque desde criança trabalhava-se a espiritualidade das pessoas, seja para o lado ruim ou seja para o lado bom. A espiritualidade sempre foi mais trabalhada ou melhor trabalhada nos povos antigos, desde berço, desde criança. Hoje você ter uma religião, você trabalhar a sua espiritualidade é sinônimo de bitolagem, de alienação. As pessoas consideram quem é religioso e quem acredita no mundo espiritual ou tenta entender as coisas espirituais, acha que é uma pessoa idiotizada, uma pessoa alienada. E não é bem assim. Não adianta. Se a gente não tiver uma base de preparo de berço, é claro que nós vamos ter um exército de pessoas traumatizadas quando passarem por fenômenos sobrenaturais. A maioria de nós, seres humanos, já passamos por alguma situação, isso é comprovado. A maioria de nós, seres humanos, já passamos por alguma situação que até hoje não conseguimos explicar. Ou seja, todos nós, a maioria de nós, já tivemos algum tipo de experiência sobrenatural e paranormal. Então, Michele, o que aconteceu com você foi um contato imediato muito forte. E isso normalmente acontece, com pessoas que, de fato, têm uma raiz em religiões que trabalham com a espiritualidade mais pesada. Isso é hereditário de família, principalmente com pessoas que são descendentes de outras pessoas que vêm do candomblé, da umbanda, espiritismo ou outras práticas religiosas carregadas. Eu não estou aqui para falar mal de candomblé e da religião de ninguém, respeito a todos. Só estou aqui colocando a minha opinião baseada em estudos. Você teve uma experiência muito forte e não estava preparada para isso. Ninguém te deu um preparo para isso, ninguém te alertou como é que era o mundo espiritual. Então por isso que você ficou muito traumatizada. As minhas experiências que eu passei, e eu vou relatar aos poucos depois, não me deixaram tão traumatizados, porque graças a Deus a minha mãe me preparou para muitas coisas nesse sentido. Eu tive um preparo da minha mãe desde criança, sempre tive a minha espiritualidade muito bem trabalhada. Então quando as coisas aconteceram, eu não fiquei com traumas, eu não fiquei com sequelas psicológicas, nada disso. Eu aprendi a lidar com o mundo espiritual e experiências sobrenaturais de uma maneira mais tranquila. E isso aí agora, como isso te deixou esse trauma, eu acredito que está na hora de você cuidar e buscar aí na tua igreja um processo de libertação, de cura na alma, porque isso mexeu muito com você. A libertação, ela acontece de maneira espiritual e psicológica. Eu acredito que você pode procurar a ajuda de um psicólogo também, ou procurar um pastor psicólogo que é da sua religião e que vai te ajudar bastante nesse sentido. Eu tenho certeza que com a ajuda de Deus e com a ajuda de pessoas que você ama, você vai superar esse trauma. Se você tem um relato sobrenatural e gostaria de compartilhar conosco, envie um e-mail com um áudio ou com um vídeo para tiolucrecheobscura@gmail.com. Só um detalhe, quando você mandar o seu áudio ou o seu vídeo, envie no título do e-mail o assunto. Não mande somente o áudio e o vídeo. Coloque o assunto, sobre o que se trata. Minha experiência sobrenatural é com fantasma, minha experiência sobrenatural é com demônio.
Fala o nome da sua experiência sobrenatural para a gente identificar, tá? E não escreva aquele texto enorme. Seja resumido. Antes de você mandar o áudio, se você quiser mandar um texto, mande um texto pequeno para que a gente apenas tenha noção do que contém no áudio ou no vídeo, para a gente avaliar e quem sabe você não aparece aqui na creche obscura. Nosso papel aqui é coletar as informações, organizar e levar até você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Curta a página Tio Lu no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal e participe da minha creche de crianças obscuras. Até o próximo vídeo. Um beijo do Tio Lu. Sonhem comigo.